Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo triste, né? Porque hoje, dia 12 de novembro de 2018, o dia em que este vídeo está sendo gravado, faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, o quadrinista Stan Lee. Pois é, gente, para quem não conhece, Stan Lee é um dos maiores quadrinistas da história. Ele foi responsável por criar praticamente quase todo o universo da Marvel, né? Grande parte dos personagens que a gente vê hoje no cinema, né, fazendo tanto sucesso, foram criados pelo Stan Lee. Então ele foi um cara que revolucionou os quadrinhos, né, e as suas obras acabaram entrando na história da cultura pop, né, acabaram se tornando ícones da cultura pop e, consequentemente, também do cinema. Né? Então, hoje, a cultura nerd, o mundo nerd está de luto pela morte desse cara, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, da sua importância, não apenas para os quadrinhos, mas também para o cinema. Esse é mais um vídeo da série Papo de Cinéfilo, aqui do Cinema em Movimento. Não esquece, se você gostar do vídeo, dá aquele seu like gostoso, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal. Vamos nessa! Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee, nasceu em 28 de dezembro de 1922, na cidade de Nova York. Começou a trabalhar com quadrinhos em 1941 na editora Timely Comics, que mais tarde, na década de 60, mudaria seu nome para Marvel Comics. É nessa época que o Stan Lee mostrou todo o seu talento. Né? Em 1961, a Marvel estava numa fase meio ruim, as suas revistas não vendiam tanto. Por outro lado, a sua rival, a DC Comics, estava fazendo o maior sucesso com a publicação da revista da Liga da Justiça. É então que a Marvel encomenda ao Stan Lee a criação também de um grupo de super-heróis, né? E ele cria o Quarteto Fantástico. O Stan Lee ele queria escrever romances, né? Ele gostava muito de novelas, então ele teve a ideia de trazer os dramas humanos, né, para os quadrinhos, para os super-heróis. O próprio Quarteto Fantástico é um exemplo disso, né, porque é uma família de super-heróis. Né? Então o grande destaque da trama não era somente o vilão do mês, né? Não, mas os conflitos familiares, os conflitos dos personagens. E essa estratégia deu super certo, porque Quarteto Fantástico foi um sucesso estrondoso na época e abriu as portas para que o Stan Lee trouxesse muitas outras criações suas. O cara era uma máquina de criação. Né? Após o Quarteto Fantástico, ele criou vários outros personagens como Hulk, Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, ou seja, todo esse universo que a gente tem hoje de personagens da Marvel, né, a grande maioria deles foram criação do Stan Lee. Com o diferencial de que enquanto os personagens da DC Comics, né, os super-heróis da DC eram personagens míticos, eram lendas, né, eram pessoas quase perfeitas, né, na Marvel não. O Stan Lee trouxe questões da realidade daquela época para os seus personagens. Então, os seus personagens eles são personagens falíveis, são personagens que têm defeitos, né? Os X-Men, por exemplo, né, que são poderosos, mas sofrem com o preconceito da sociedade e eram uma alegoria para o conflito racial da época, né? O Homem-Aranha, que era um super-herói, tinha poderes, salvava a cidade, mas ao mesmo tempo tinha dificuldades no colégio, sofria bullying, tinha que pagar as contas, tinha que arrumar emprego. Então essas características que o Stan Lee colocava nos seus personagens faziam com que o público se identificasse ainda mais com eles. E foi assim que a Marvel se tornou uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, né? Conhecida como a Casa das Ideias, e seus personagens hoje são ícones da cultura pop, né? Principalmente depois que migraram para o cinema, inclusive salvaram Hollywood da falência, diga-se de passagem, porque lá no início dos anos 2000, Hollywood estava passando por uma crise muito complicada, greve de roteiristas, né? Estava numa situação bem difícil comercialmente falando, e então os produtores passaram a buscar outras fontes
de criação para os seus filmes, e foi aí que encontraram nos quadrinhos uma saída para a crise. E é aí onde surgiu toda essa onda de filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia, né, que acabou se tornando um gênero, né, praticamente, e o gênero mais lucrativo de Hollywood hoje em dia, né? E muito desse sucesso dos filmes de super-herói hoje em dia se deve aos filmes da Marvel, né? Aos filmes com os personagens da Marvel criados pelo Stan Lee. Lógico, sem menosprezar os seus colaboradores, né? Como o Jack Kirby, né? Outro gênio dos quadrinhos, mas tem a contribuição do Stan Lee. Um exemplo disso é os Vingadores, né? O sucesso dos filmes dos Vingadores, o universo cinematográfico da Marvel, né? Que acabou ganhando fãs no mundo inteiro, conquistando as novas gerações, fazendo com que as novas gerações gostassem de super-heróis também. Então a gente pode dizer que o Stan Lee ele revolucionou não apenas a indústria de quadrinhos, mas a cultura pop como um todo, incluindo o cinema, né? Hoje a gente está vendo a importância das criações dele, a contribuição que as obras que ele criou estão tendo para o cinema, para a cultura pop. Então Stan Lee é um gênio dos quadrinhos que foi embora, mas nunca vai estar longe da gente, porque deixou um legado riquíssimo, né? Uma obra que vai durar ainda por muitos e muitos anos, e que hoje está conquistando aí novas e novas gerações que se encantam com essas criações, né, que se encantam com os super-heróis. Então, nosso caríssimo Excelsior, um grande abraço, nosso carinho nerd, né, para essa pessoa que mudou as nossas vidas e vai continuar mudando muitas outras com as suas criações. E é isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima com mais Cinema em Movimento.